Bom dia, Sr. Telespectador, e bem-vindo a mais um programa Autarquia em sua casa. Desta vez estamos no Conselho da Trofa, na freguesia de São Romão de Coronado, com o Sr. Presidente, Sr. Guilherme Ramos. Sr. Presidente, muito bom dia e desde já muito obrigado por nos receber nesta sua casa, posso-lhe chamar esta sua nova casa. Esta junta foi inaugurada recentemente. Este edifício foi aberto ao público no dia 2 de dezembro, portanto há pouco mais de um mês. Muito recente. Nem lhe chamo verdadeiramente uma inauguração porque ainda há algumas questões que precisam ser resolvidas, mas considerando que a Junta de Freguesia sempre esteve em espaços alugados e nos últimos anos esteve num espaço, enfim, que já com alguma dimensão, mas que tinha um aluguer bastante elevado para o orçamento da Junta de Freguesia, que era a parte superior do edifício da estação do Caminho de Ferro, tivemos realmente que nos empenhar e logo que criámos as condições mínimas decidimos realmente vir para cá e aqui estamos realmente a trabalhar e a seu tempo iremos conseguir realmente ir terminando aquilo que ainda falta. Este é um edifício que é mesmo da Junta? Um edifício próprio? Este é um edifício da Junta, portanto isto trata-se de uma casa senhorial, uma casa com mais de um século, que estava enquadrada numa quinta, que aqui está à volta, portanto é zona envolvente, e que há 33 ou 34 anos foi negociada pela então Câmara de Santo Tirso e quando chegámos à Junta de Freguesia, estou a falar do ano de 90, um dos primeiros passos que conseguimos dar foi realmente que a Câmara de então doasse este artigo, onde estava bem enquadrado o edifício e algum terreno envolvente, para, a seu tempo, instalarmos aqui a sede da Junta de Freguesia. Demorou 22 anos, mas finalmente conseguimos. Este espaço, além de servir para tratar dos assuntos normais, como a Junta de Freguesia trata, não é, em relação ao seu freguês, vai ter mais alguma valência para a população? Tem, e aliás, nós mesmo no espaço anterior já conseguíamos promover formação, uma exposição ou duas exposições anuais, no espaço que era limitado. Aqui conseguimos no dia da abertura promover já uma grande exposição em toda a parte do resto do chão e onde temos realmente espaços destinados a uma escola de bordados, que já tem alguns anos na Junta de Freguesia. Temos brevemente também um espaço destinado a promover a dança. Temos outros espaços onde queremos instalar alguns ateliês, para além de promovermos, agora não uma ou duas, mas sempre que haja a disponibilidade e a possibilidade de fazer exposições, de fazer determinados eventos, vamos realmente apostar nessas atividades porque são importantes e é uma forma de dinamizar a freguesia. Um espaço não só dedicado às burocracias normais de uma junta, mas também com a polivalência de, no fundo, também no aspecto lúdico, proporcionar algo à população. Sim, e para além disso, ainda temos, portanto, estamos aqui no primeiro andar onde estão realmente instalados os serviços da Junta de Freguesia e que o espaço é mais que suficiente. Temos ainda um segundo andar onde está instalada uma pequena biblioteca, já um outro espaço destinado à formação contínua e, portanto, nós quase sempre temos, ainda há muito pouco tempo, tivemos a felicidade de ver 4 ou 5 pessoas que não tinham ainda o ensino básico primário, já com idade adulta, e foi realmente avançando e foram realmente a exame e foi um sucesso realmente. Brevemente haverão outros, portanto, para além da informática, portanto, e outros desafios que estamos a lançar à Associação Empresarial do Conselho da Trofa, eventualmente ao Sem Fim, portanto, à escola secundária, porque cada vez mais, havendo formação, havendo disponibilidade para promover formações, essas formações têm que vir ao encontro dos eventuais interessados e nós, nesse aspecto, temos aqui realmente uma ótima solução para que essas entidades se desloquem até cá, desde que haja realmente inscritos e interessados, para promovermos realmente essa atividade também. Com certeza nós temos o maior gosto depois de mostrar ao nosso telespectador realmente a belíssima junta, atrevo-me a dizer que aqui tem. Ó, Sr. Presidente, então, para começarmos realmente esta nossa conversa, no fundo, foi aproveitar o facto de ser uma junta nova, que serviu como interlúdio para a nossa conversa, eu pediria que descrevesse a sua freguesia. A freguesia São Romão de Coronado é uma freguesia, de certa forma, particular, por uma razão fundamental, portanto, tratando-se de uma freguesia com uma área relativamente pequena, tem uma densidade populacional acima do que é normal,
acima da própria sede de concelho. E isto porquê? Porque temos boas acessibilidades, somos no fundo a freguesia do concelho mais próxima do centro do Porto, somos servidos pela linha de comboio e isso permite-nos realmente portanto, forçado a que o crescimento tenha sido bastante acentuado. E só não é mais porque, enfim, nos últimos anos também tivemos aqui assim uma questão que vai ficando ultrapassada, felizmente, que tinha a ver com os odores que eram difundidos por uma fábrica que foi instalada na freguesia ao lado e isso, de certa forma, penalizou alguns dos potenciais moradores que escolheram realmente a freguesia e que, entretanto, acabaram por voltar a abandoná-la. Mas, de qualquer forma, portanto, e eu que estou na Junta de Freguesia desde o ano de 90, com um interregno em 98, da altura da criação do Concelho da Trofa, portanto, pude acompanhar toda esta evolução e tem sido realmente muito grande. Depois, talvez por via disso, a seu tempo foram instalados a Estação dos Correios, foi instalada a Unidade de Saúde, foi construído a EB23 e, portanto, podemos dizer que numa freguesia relativamente pequena estão cá instalados quase todos os serviços. Ora, as pessoas que realmente vêm de fora e têm necessidade de trabalhar na grande área metropolitana, por exemplo, comparando com a realidade de Irmesinde, enfim, portanto, das localidades mais próximas do Grande Porto, acabam por preferir realmente escolher São Romão de Coronado e isso tem motivado realmente este grande crescimento. Depois, como está tudo relativamente próximo, as pessoas mais velhas, por exemplo, podem instalar-se e quase não precisam de qualquer tipo de transporte para se deslocar à unidade de saúde, para se deslocar à farmácia, para se deslocar aos bancos, para se deslocar ao correio, exatamente, de maneiras que tem essa grande particularidade e penso que é um dos principais fatores do crescimento muito rápido que tem acontecido. Com certeza. Sr. Presidente, vamos falar um pouco de um assunto que não podemos, como é evidente, deixar de abordar nesta conversa, porque marca um pouco esta atualidade, que é o novo mapa autárquico. Eu pediria que dissesse ao nosso telespectador se São Romão de Coronado, à luz do novo mapa autárquico, se sofre alguma alteração, se agrega, se é agregado, se fica igual. De acordo com aquilo que está estabelecido e que foi publicado recentemente ou promulgado, aquilo que está previsto é que realmente São Romão de Coronado agrega a freguesia vizinha de São Amé de Coronado. São duas freguesias irmãs, por assim dizer, onde há já muita interligação. Eu próprio nasci em São Amé de Coronado e depois casei em São Romão, adotei a freguesia de São Romão de Coronado e cá estou há 32 anos. Há muitos casos idênticos ao meu, outros ao contrário, nasceram em São Romão e optaram por viver em São Amé de Coronado. Depois é como digo, as pessoas por sistema já se deslocam para vir aos Correios, para vir para a estação, para vir à unidade de saúde, enfim, para uma série de serviços que cá estão instalados e, portanto, contrariamente a outras localidades onde haverá, enfim, mais resistência e talvez algumas questões mais problemáticas, penso que, no nosso caso, será bastante pacífico, muito embora também se compreende que qualquer freguesia ou qualquer responsável dessas freguesias não vê com muito bons olhos realmente a eventualidade de vir realmente a ser agregada e de vir a ser, no fundo, governada, por assim dizer, porque no fundo eu costumo dizer também, e aqui houve um erro na minha opinião, de que se procurou incutir nas pessoas de que as freguesias iriam acabar. Ora, eu continuo a dizer que as freguesias não acabam, há apenas uma nova realidade e que tem a ver realmente com a parte autárquica. Mas a culpa dessa opinião foi dos próprios autárquicos. Sem dúvida nenhuma. Os autárquicos quiseram fazer passar, nomeadamente os que teriam o risco de perder a sua junta de freguesia, quiseram passar a mensagem da extinção e não da agregação. É um facto, eu tive a oportunidade de alertar para isso precisamente na altura em que promovemos a nossa Assembleia de Freguesia para debater esse assunto, que aquilo que se estava a pretender era pensar apenas nos efeitos políticos e portanto, elucidar realmente as pessoas e valorizar aquilo que terá de bom, porque estas, portanto, reformas têm sempre os seus senaus,
mas eu costumo dizer que se houver vontade, se houver empenho, se houver, enfim, a possibilidade de escolher aqueles que poderão dar melhores garantias, as populações irão acabar por beneficiar, porque no fundo estamos, e neste caso particular, duas freguesias médias, não são muito pequenas nem são muito grandes, mas que estamos a falar de, portanto, freguesias com cerca de 5.000 habitantes em cada uma delas, passa a ter o dobro, passam a ter, portanto, a ser uma unidade com 10.000 pessoas, que tem uns orçamentos também relativamente pequenos, mas que no fundo duplicam. Ora, se realmente se conseguir criar aqui sinergias, se conseguir criar aqui, portanto, a tal economia de escala, não tenho dúvidas nenhumas que é possível rentabilizar os recursos que também sabemos não são aquilo que eram, nem provavelmente nunca mais serão. Sr. Presidente, a decisão foi tomada em Assembleia Municipal ou foi o Poder Central que assim decidiu? Aqui, e para lamento nosso, por mais que realmente, neste caso, as pessoas que estavam eleitas pelo Partido Social Democrata tenham tentado realmente que se fizesse uma proposta válida e que servisse realmente o Conselho, indo até à possibilidade de defender não 5, mas eventualmente 6 freguesias, e isso era possível porque havia realmente uma atenuante de 20% em relação realmente àquilo que estava previsto. Lamentavelmente, portanto, o poder instalado, neste caso ligado ao Partido Socialista, tudo fez para que realmente o processo não avançasse, a exemplo do que foi feito praticamente por todo o país, e aí é que eu acho que não foi realmente o melhor caminho, porque as pessoas percebiam, portanto, sabiam perfeitamente que o processo teria que avançar porque era realmente um compromisso que estava previamente acordado. Ora, se tem realmente conseguido o bom senso e, portanto, uma proposta séria, hoje eventualmente não teriam 5 freguesias, não teria passado de 8 para 5 freguesias o Conselho, eventualmente poderia ter ficado nas 6, com uma outra mais-valia que era os 15% de majoração nas transferências do Orçamento de Estado. Ganhariam logo pelo facto de ter chegado a acordo em termos da Assembleia Municipal. Exatamente. Então foi o Poder Central que assim decidiu. Não havendo esse acordo, estando realmente a proposta aprovada, foi de que não havia proposta, no fundo, era que estariam contra qualquer tipo de alteração, a Comissão Técnica realmente decidiu e o processo avançou para a Assembleia da República, foi aprovado, foi promulgado e estou convencido que agora, por muito que ainda possa vir a falar, não haverá retorno e as coisas irão caminhar da forma como realmente se encontram neste momento. Claro. Portanto, o documento já está promulgado pelo Sr. Presidente da Exatamente. República, embora hajam interpostas umas providências cautelares que, segundo alguns técnicos dizem, de nada adiantarão. É pouco provável, porque senão isto ia, claro, portanto, complicar todos os processos e eventuais... Claro. Sr. Presidente, como é que classifica socialmente a sua freguesia? Freguesia pobre, rica, privilegiada? Esta freguesia começou, ou seja, portanto, como todas as outras, portanto, com essencialmente alguma agricultura, depois por via realmente da passagem da linha férrea e da colocação da instalação da estação, isso promoveu, portanto, de seguida a instalação de comércio e indústria nas suas proximidades. Se no passado era conhecida por ser uma freguesia, no fundo, de bons ares, onde as pessoas que viviam na cidade do Porto aproveitavam para ter aqui uma segunda moradia, para virem nos fins de semana e eventualmente em tempos de férias, depois, com realmente a estação, ou seja, já com a estação realmente em funcionamento, rapidamente verificou-se que houve aqui assim grandes indústrias ligadas à agricultura, portanto houve aqui uma grande indústria de máquinas agrícolas que no fundo fornecia para todo o país, houve aqui uma grande indústria ligada ao fabrico de vassouras, também muito conhecido aqui na freguesia, toda a gente praticamente fabricava vassouras para depois serem negociadas e serem encaminhadas para diversos pontos do país, houve fabrico de malas também, houve aqui assim 4 ou 5 atividades. Mas está a falar sempre no passado, porque todas essas empresas fecharam? Infelizmente, a parte das máquinas agrícolas, isso foi tudo ultrapassado, porque hoje... Portanto, era uma fábrica aqui bem perto da Junta? Estava aqui mesmo em frente à antiga estação, portanto é uma coisa que teve
várias dezenas, portanto 60 ou 70 trabalhadores. As malas, como digo, ocupavam muitas centenas de... As vassouras continuam, não continuam, por exemplo? Também continuam, mas hoje sabemos que, embora haja aí um ou dois fabricantes de vassouras, há aí fábricas noutros pontos do país que hoje, portanto, mecanicamente se faz vassouras, enfim, aquilo em quantidades enormes e, portanto, não é possível hoje mais manter aquele sistema antigo de fabrico artesanal e, portanto, familiar. E isso, portanto, promoveu essas alterações. Apareceram outras, apareceu aí assim uma indústria, temos aí hoje uma grande indústria de trefilaria, que é a Socitral, portanto, que realmente se instalou cá. Temos indústrias de mármores e granitos, temos metalomecânica, embora, enfim, não é aquela quantidade que gostaríamos de ter, mas, enfim, há aí meia dúzia de indústrias que ainda permite mas realmente... continuam com uma grande componente de ruralidade, correto? A ruralidade não é tanto como as freguesias vizinhas, portanto, neste caso, a freguesia São Ramon de Coronado é a mais urbana de todas as freguesias que estão aqui à nossa volta, quer São de Coronado, quer Covelas, quer até aqui as do Concelho da Meia, Folgosa, enfim, ou outras. Isto precisamente porque as pessoas adotaram a freguesia essencialmente para vir dormir, é quase um dormitório realmente pelas suas da cidade do Porto. Exatamente. E, portanto, hoje acho que aposta-se mais em serviços do que propriamente na parte industrial, que tem realmente zonas industriais relativamente próximas na zona da Meia, na zona, portanto, essencialmente na Meia, e depois na zona mais a norte do Concelho da Trofa, e, portanto, é essa realmente a realidade hoje da nossa freguesia. Sr. Presidente, em termos de segurança, tem notado alguma alteração ao longo dos tempos aqui na freguesia de São Ramon de Coronado, ou é uma freguesia pacífica, sem problemas? A segurança, assim como outros, portanto, também se percebe, eu já tive a oportunidade de o afirmar algumas vezes, quando realmente qualquer freguesia, qualquer localidade cresce muito rapidamente, não cresce só com aspectos positivos, também traz alguns aspectos negativos, e não há dúvida nenhuma que passou a haver um bocadinho mais de insegurança, alguns assaltos, enfim, em tempos portanto, fizemos bastante pressão para que realmente se fosse cá instalado um posto de GNR, que fazia já algum sentido. Entretanto, com todas estas alterações que se têm verificado a nível nacional, hoje é praticamente impossível criar novos postos de GNR ou de PSP. Na altura, pois, previa-se a instalação da PSP na cidade da Trofa e, portanto, fazia todo o sentido que a GNR se deslocasse para a Vila do Coronado. Hoje isso praticamente já não se põe, entretanto a PSP está fora de questão, o posto da GNR aumentou o seu efetivo e, portanto, também podemos dizer que quase a todas as horas se vê realmente a circulação de postos móveis. As que atuam aqui são as da sede do Conselho. A sede do Conselho, que no fundo demoram 7 ou 8 minutos a chegar cá. Mas quando se fala num aumento de criminalidade é importante nós estarmos para perceber, porque isto é um programa de âmbito nacional, perceber, quando vocês falam de aumento de criminalidade, estamos a falar sempre do pequeno furto. Sim. Ou há casos não há casos de grande, portanto, de complexidade. Aquele furto com violência. Houve um caso aqui há tempos que também foi bastante mediatizado em relação a uma orivesaria, que houve até uma morte, mas pronto, felizmente aconteceu esse caso pontualmente. Exatamente, e as coisas têm estado relativamente pacíficas. Sr. Presidente, tal como disse, esta sendo a freguesia das mais urbanas, provavelmente sentirá o que muitos sentem, que é idosos em situação de solidão da sua freguesia. Isso passa, se não passa? Idosos há alguns, mas também dado realmente o tipo de crescimento que temos verificado, acho que 90% das pessoas que chegam a São Ramon de Coronado são jovens. Ora, também aí, felizmente para nós, é das freguesias onde haverá menos idosos, porque pronto, há realmente as freguesias tradicionais, não deixa de haver, enfim, algumas dezenas de idosos, ou até uma centena, ou duas, mas não é aquele número que se verifica nas freguesias vizinhas, por exemplo, que aí sim são de famílias mais tradicionais e onde realmente, portanto, o número de pessoas idosas é realmente mais elevado. Mas é um fenómeno que eu presumo que a Junta de Freguesia esteja constantemente atenta. Sem dúvida nenhuma, e portanto aqui, e também
demos um passo importante aqui neste espaço onde estamos. Conseguimos há 10 anos atrás avançar com a constituição de uma IPSS, que é a ASCOR, que teve a possibilidade de construir um centro de dia que está a funcionar neste momento em pleno e onde já conseguimos dar resposta a 30 idosos que frequentam esse centro de dia, não só pessoas cá de São Romão, como das freguesias limítrofes. Mas a atuação do centro de dia que vocês têm aqui ao lado, não é? Limita-se às pessoas que o venham a frequentar ou também tem uma ação junto, por exemplo, das residências das pessoas, nomeadamente, por exemplo, a nível de refeições e cuidados de lar? Cuidados de lar não estamos vocacionados nem autorizados a fazê-lo. A nível de fornecimento de refeições, pontualmente fornecemos aí assim meia dúzia de refeições, em casos isolados de carência ou eventualmente de doença. Temos uma autorização já para funcionar a curto prazo no apoio domiciliário. Neste momento estamos, enfim, um pouco dependentes de algum apoio financeiro que implica realmente o investimento de mais viaturas e de mais pessoal, mas, como digo, também temos esse processo em fase bastante adiante. Estou a falar porque também estou ligado à IPSS, porque é uma entidade autónoma e independente. Normalmente vocês têm sempre uma ligação. Mas que, enfim, procuramos ajudar e, portanto, criar condições para que as coisas funcionem o melhor possível. Mas há mais alguma instituição de solidariedade social a operar aqui na sua freguesia ou não? Não, depois temos realmente a Misericórdia a nível de conselhia, que tem o seu lar na sede do Conselho, mas que tem realmente um apoio domiciliário já bastante extenso e percorre todas as 8 freguesias, inclusivamente pessoas ou famílias cá de São Romão de Coronado. Conselheiro, Sr. Presidente, vamos fazer uma pequena pausa, chegamos ao fim da primeira parte. Sr. Telespectador, não sai do seu lugar, estamos na freguesia de São Romão de Coronado, Conselho da Trofa, voltamos já para a segunda parte. Até já então.